Paz do Senhor. Mateus 13, 44 diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre o reino de Deus e seus princípios. Primeiro, ao lermos os 4 evangelhos, a gente vai perceber que o reino de Deus foi o tema mais frequente das pregações de Jesus, entendeu? Por exemplo, no Sermão do Monte, ele tratou sobre o reino de Deus, explicitamente, diretamente. Ele tratou sobre cada princípio, sobre a ética do reino de Deus, como funcionava, entendeu? Cada parábola de Jesus tem como, a gente vê que tem como objetivo revelar algum aspecto assim do reino de Deus. E a gente vai tentar definir um pouco. Eu vou tentar definir aqui para ver se a gente entende um pouco. Primeiro a gente vai falar que a gente tem que falar que reino dos céus e reino de Deus falam de uma mesma coisa. São duas expressões um pouco diferentes, mas para falar de um mesmo reino. Alguns estudiosos, porque Mateus, ele fala mais de reino dos céus. Ele fala 35 vezes de reino dos céus e só 5 de reino de Deus no Evangelho de Mateus. Os estudiosos falam que é pelo fato dele ser um judeu escrevendo para outros judeus, que os judeus têm como tradição falar o menos possível o nome de Deus, porque eles têm como sagrado, muito sagrado o reino de Deus. Então, acredito também que seja por causa disso, ele usa bem pouco o nome de reino de Deus. Já ao contrário, falando dos outros 3 evangelhos, Lucas, Marcos e João, eu acho que ele escreve mais sobre o reino de Deus por causa dos gentios. A expressão reino dos céus não era bem compreensível, então eles tratam mais reino de Deus. O conceito de reino de Deus, ele pode ser trabalhado de 2 formas: uma forma mais geral, mais ampla, e uma forma mais estrita, um significado mais específico. A forma geral, a forma ampla, a gente conhece, que fala sobre como Deus governa todas as coisas do seu trono. O Salmo 103:19, ele diz assim, que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo. O Salmo 119, versículo 91, eu peguei esse texto da NVI, ele fala que o universo está a seu serviço. Então, dessa forma ampla de reino de Deus, fala sobre o reinado dele. Ele é soberano e reina sobre tudo. Diz até que o universo está ao seu serviço. A forma mais estrita, mais específica do reino de Deus, fala sobre tudo que envolve o plano de salvação, o plano de redenção do povo de Deus. O que é que inclui nesse conceito? A obra de Cristo, a realidade presente da igreja agora, e fala sobre as bênçãos da salvação e tudo mais. Nesse conceito mais estrito, mais específico de reino de Deus, a gente vê que é impossível a gente desligar reino de Deus de salvação. E também da igreja, que os discípulos entenderam isso. A entrada no reino de Deus expressa justamente a ideia de ser redimido por Cristo e habitar o Espírito Santo. Em Mateus 19, 23 e 24, a gente vai ver que Jesus fala que é quase impossível, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. E logo depois ele fala sobre que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Olha, para ver que ele faz esse paralelo, reino dos céus e reino de Deus. A gente já vê que já é uma mesma palavra. Aí os discípulos entenderam que reino dos céus e reino de Deus, eles falam de salvação. Eles falaram, então é quase impossível, como é que a gente pode se salvar? Então essa ideia de reino de Deus está ligado principalmente à salvação. Mesmo tendo controle sobre todas as coisas, sobre tudo, o domínio de tudo, sempre ainda assim muitos se rebelam contra o reino de Deus. Como a gente vê que desde do início da humanidade, sempre tem um povo, os ímpios têm se rebelado contra o reino dos céus. Vamos ver lá desde Caim, com aquela descendência que depois que a Bíblia fala sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens e tal, e sempre teve, mas a gente vai ver que na Bíblia vai chegar um tempo que toda essa resistência ao governo de Deus, ao reino de Deus, vai cair por terra. A Bíblia fala lá em Apocalipse, e Mateus também 24, fala que todas as nações, elas verão, elas contemplarão, se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Toda resistência ao reino de Deus vai cair por terra, entendeu? Então, também fala, mesmo com os efeitos do pecado, o reino de Deus sempre teve os seus representantes aqui na terra. Ou seja, vamos ver desde a descendência de Sete, que vem culminar ali em Noé, depois no novo estágio, Abraão e sua descendência, que a gente pode dizer que no Antigo Testamento a revelação do reino de Deus, ela pode estar atrelada ali, restrita a Israel, entendeu? E o resto das nações, eles viviam totalmente em trevas, os ímpios. Mas a gente vê que o reino de Deus, ele não ia ficar restrito somente ali em Israel. Deus tinha um plano para todas as nações, um estágio do reino de Deus final, um estágio do reino de Deus mais mais amplo assim, para todas as nações. Aí Jesus vem e implanta um novo estágio, o estágio final. Ele dá início ao estágio final do reino de Deus, ao estágio. Por isso, deixa eu ver, ele vem, implanta o reino de Deus, aí ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista fala a mesma coisa, que é o precursor dele. Mas a gente vê que o reino de Deus, ele se desenvolve assim de tal maneira, desde lá para cá, que ele vem se consumar só no milênio, vamos dizer, que Jesus, ele vem reger todas as nações com cetro de ferro. Então, isso aqui é só uma introdução básica. Eu vi 3 pontos que me chamaram a atenção, legal, assim, sobre os evangelhos, sobre as cartas de Paulo. Está lá em Lucas 7, o primeiro ponto, Lucas 7, 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Primeira vez que eu passei por esse texto aqui, eu dei um parafuso na cabeça. E eu não entendi. Como é que o cara que é nascido de mulher, um profeta, não tem maior do que ele? Mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Aí eu fiquei meditando, aí foi que deu base para esse ponto. Que a lógica, a política do reino de Deus, ela é toda ao contrário da lógica do mundo. A gente percebe isso quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus. Para a gente poder experimentar a vontade de Deus, a gente tem que ter a mente transformada.
Jesus falou para Nicodemos o quê? Para ver o reino dos céus, de Deus, tem que nascer de novo, só para ver. Aí depois ele fala para entrar, ele fala que tem que nascer da água e do Espírito, só para ver, só para entender. Paulo também fala na carta que o homem natural, ele não discerne, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele tem a mente natural, lhe parece loucura. Então o homem natural lá do mundo, as coisas do mundo são toda ao contrária ao reino de Deus. É por isso que esse é um princípio. No reino de Deus, feliz é o quem chora. É o que se humilha que é exaltado. Ao contrário do mundo. O cara quer ser exaltado, quer aparecer. O forte é que está fraco. Deus fala, né? Jesus fala para Paulo. O primeiro é o último, e o último é o primeiro. É tudo ao contrário, lógico. O grande, Jesus falou, os discípulos dele estavam preocupados em quem é o primeiro, e Jesus veio e falou, olha, todo aquele que quiser ser grande, seja o serviçal. E quem quiser ser o primeiro, vai ser o servo ali é escravo. Então, deu um chute na arrogância dos discípulos, que eles queriam ser o primeiro. Ainda tem mais. Aqui no reino de Deus, quem quiser salvar a sua vida, tem que perder. Tem que renunciar à nossa vontade para a gente ganhar a vida eterna. Ou seja, coisa que o mundo não quer. O mundo quer os prazeres da carne. Quer beber, quer comer, quer praticar tudo quanto é coisa, não quer passar despercebido nessa vida. E Jesus fala, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a cada dia, lá em Lucas fala, e me siga. O pastor Eliezer aqui, ele provou na Bíblia que a matemática do reino de Deus é diferente. Ele falou que 1 mais 1 é 1. Vocês lembram daquela pregação que ele falou sobre o homem deixa o pai e a mãe, se une com a sua mulher e ambos serão um. Então a matemática do reino de Deus também é diferente. Ele falou sobre o homem na fornalha, os 3 homens. A matemática, 1 mais 1 mais 1 dá 4. Lá em Daniel 3, 25, ainda tem uma. A gente não sabe, mas a Bíblia revela que Deus ouve pelo nariz. Entendeu? Essa aí o Albeni vai contar para vocês outro dia. Vamos para outro ponto. Amém? Vocês entenderam? Lucas 17, 20, 21. Segundo ponto. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, que eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não tem aparência exterior, entendeu? Aqui Jesus está respondendo a um fariseu que ele já estava agoniado. Quando era que Jesus ia implantar o reino de Deus em Israel? Se ele era o Messias, os judeus, como a gente sabe, eles esperavam um rei imponente. Ia descer num cavalo branco famoso e ia tirar Israel do jugo de Roma. Entendeu? Mas Jesus já veio diferente. Ele entrou em Jerusalém num jumentinho, humilde, e não veio tirar dessa vez Israel do jugo de Roma. Ele veio tirar do jugo do pecado, só que eles não entenderam. Quando a gente fala sobre que o reino de Deus não vem com aparência exterior, é porque eu vejo assim, muitas vezes eu falo nós porque muitas vezes, claro, eu erro também, eu tenho que pregar primeiro para mim. Muitas vezes a gente julga pela aparência as pessoas, pelo jeito, pelo modo de falar. No meio evangélico, no evangeliquez, tem aqueles jargões, né? Está amarrado, sangue de Jesus está queimado. A gente vê esses negócios, pronto, aquele ali é crente, que eles vêm da parte do Senhor, até treme. Aí vem com aquela aparência exterior, a gente fala é crente. Mas quando a gente vê lá para a parábola do joio e do trigo,
o joio e o trigo é parecidinho. Só que quando a gente amassa os dois, o joio não tem nada dentro, é só fora. E o trigo tem a semente dentro. Eu vejo assim que muitas vezes a gente julga também as pessoas pela aparência, pela roupa. Até Tiago fala no capítulo 2, ele exorta, ele adverte a igreja, fala: meus irmãos, não tenha a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, por acepção de pessoas. Aí ele fala que, lá no 2, que quem faz acepção de pessoas comete pecado, e é transgressor da lei, entendeu? Muitas vezes a gente dá mais atenção, muitas vezes chega um irmão humildezinho, daqueles que o mundo não dá nada, igual o Tiago fala. Aí o cara que vem com roupa bonita, preciosa, aí a gente fala: senta aqui no melhor lugar e tal. Aí o irmãozinho senta lá atrás, ninguém fala com ele. E eu vejo muitas vezes que a gente peca nesse modo. Às vezes a gente tem até, parece que a gente tem nojo, tem fobia das pessoas mais humildes em nosso meio. E Jesus, ele falou que ele foi ungido, aquela profecia que veio para ele, lá em Lucas 7, 24 por aí, que ele fala que ele veio para curar enfermos, dar vista aos cegos. Aí o fim ele veio, e aos pobres pregado o evangelho do reino de Deus, entendeu? A gente vê que Deus tem alguma coisa a ver com esses pobres, pobre, viúva, órfão. Deus tem um negócio com esses caras. Próximo ponto, e o último, 1 Coríntios 4, 20, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Muitas traduções falam que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Os sinais, eu fui pesquisar ontem no original, que é aquele dunamis, que fala de poder mesmo, mas também fala de virtude, algumas traduções. Eu peguei esse virtude, por quê? Porque essa virtude fala de frutos. Paulo estava exortando a igreja porque estavam se apoiando em sabedoria humana, em eloquência. Desde o capítulo 1 de Coríntios, tinha uma divisão na igreja, porque ele estava olhando um para Paulo, outro para Apolo, outro para Cefas, entendeu? E a gente vai lendo, a gente vai ver que Paulo cita ele e Apolo e fala sobre sabedoria humana, sabedoria de Deus. Dado a gente entender que Apolo, e a gente sabe que Paulo era um doutor, falava pelo menos umas 4 línguas, no mínimo ele falava. Apolo, Atos fala que era um cara poderoso na palavra e eloquente, era bom de oratória. Então, Paulo fala assim: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados. Entendeu? Eles estavam soberbos por causa do conhecimento deles. Aí fala: não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Eu vou confessar para vocês que isso aqui falou muito no meu coração, porque às vezes eu gosto de ler a Bíblia, entendeu? Mas aqui a gente pega uma pancada, porque Deus, ele não se preocupa muito em sabedoria de palavras, mas ele quer os frutos, a virtude. Lá em João 15, Jesus fala que todo aquele que dá frutos, Deus poda mais ainda. E aquele que não dá, ele corta e joga fora. E esse jogar fora é no fogo. É Marcos 12, do 28 ao 34. Quando chega um escriba, um mestre da lei, eu não vou ler tudo, que a gente já está terminando, mas chega um escriba, um mestre da lei com Jesus, e pergunta qual é o grande mandamento, qual é o primeiro mandamento. Ele fala que o principal mandamento é amar o Senhor de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento. Aí a gente vê que o escriba, ele responde a mesma coisa que Jesus, em cima do que Jesus perguntou, falou, tipo assim:
confirmando o que Jesus falava, para dizer que ele sabia mais ainda do que Jesus na palavra. Aí ele ainda acrescenta: e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí Jesus olha para ele e fala: respondeste bem. Aí ele fala: Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Eu vi com esse aqui, não estás longe, a gente vê por que ele não estava longe. Longe quer dizer que ele estava perto, mas ele não estava dentro. Ele conhecia, ele entendia tudinho a revelação, mas o que a gente vê que o que nos capacita para estar dentro do reino de Deus, obter o reino de Deus, não é conhecer, porque a vida com Deus, ela não consiste tanto no que a gente sabe, mas no que a gente vive, no tanto que a gente vive daquilo que a gente recebeu a revelação. Então esse homem aqui dá para ver que ele conhecia a palavra todinha, mas ele não vivia, que ele não estava dentro do reino de Deus. Então, irmãos, eu espero que essa palavra tenha alcançado vocês. Se vocês não entenderam, eu repito. Amém?